Eba, networker! Sejam bem-vindos a mais uma live da reciprocidade. Vamos colocar aqui o nosso tema de hoje, os desafios na relação com o judiciário, e nesse período de pandemia bota desafio nisso, né? E a OAB, através do nosso convidado de hoje, teve um trabalho bastante significativo nessa relação com o judiciário, especialmente com o judiciário trabalhista. Então, daqui a pouco o nosso convidado Guilherme Gantos entrando aí. Vamos lá. Ô, Gantos, você tá bom? Oi, Eduardo, como vai? Tá bom? Muito bem, muito agradecido por você ter flexibilizado um pouquinho da sua agenda aí para poder estar conosco na live de reciprocidade, nossa live de hoje. Mas é um assunto, eu estou querendo já falar com você há um tempo e eu acho que o universo nos propiciou um período tão propício, né? Porque, afinal de contas, as últimas semanas foram efervescentes para o assunto da nossa live de hoje. Imagino que você e o pessoal da comissão aí devem ter tido bastante ação. Tiveram que É, apagar bastante incêndio, né? é verdade, Eduardo. Primeiro, eu queria também te cumprimentar todos que estão nos assistindo ou que venham futuramente nos assistir, dizendo a você que, de fato, os tempos têm sido muito difíceis para os gestores de ordem. Você sabe do que eu estou dizendo, você participa no âmbito da OAB de Jabaquara, de muitas atividades ligadas à gestão de ordem, mas tem sido dias muito difíceis. E, sobretudo, Eduardo, dias difíceis para quem está na linha de frente da comunicação entre a sociedade, a advocacia e a sociedade institucional das cortes, porque os interesses eles são os mesmos, mas com posições muito difíceis. E nós temos aqui na história da comissão, Eduardo, a Comissão de Relacionamento com os Tribunais, ela é uma das comissões mais antigas da ordem, né? No âmbito da seccional, no âmbito das subseções, desde sempre a relação dos tribunais tem sido intermediada por esta comissão que faz o papel de diplomacia entre as instituições, né? Ela, apesar de ser uma comissão especial, e aqui eu faço um brevíssimo parênteses para aqueles que estão nos acompanhando entenderem, a ordem, no âmbito da seccional, ela tem as comissões permanentes, são aquelas que são oriundas do próprio regimento interno e da norma legal que rege as comissões. Por exemplo, cito a importante Comissão de Direitos Humanos, cuja presidência é nata do presidente da seccional, e aí o vice-presidente, que é o caso da professora Ana Amélia Mascarenhas Camargos, atua na condição de vice-presidente, mas conduz os destinos da comissão. Essa é uma comissão permanente. A comissão especial é aquela que pode vir a ser extinta, né? por desejo do presidente, da diretoria, do conselho seccional. É uma comissão que pode vir a ser extinta, mas quando se trata de comissões de relacionamento, Eduardo, elas ganham uma expressividade, uma importância como as comissões permanentes, porque em que pese a possibilidade de diálogo direto entre a seccional por meio do seu presidente, do seu vice-presidente, do secretário-geral, enfim, da sua diretoria, ser plenamente possível, ele acabaria sendo um desastre, porque o presidente tem outros afazeres, tem outros braços da gestão de ordem a conduzir, né? Então, o ideal mesmo é que as comissões façam essa interlocução, trazendo para o tribunal as visões daquilo que a advocacia julga razoável ou adequado para as suas atividades e, na contramão, traga daquilo que o tribunal entende adequado para determinada questão ou para a própria gestão, para que a advocacia também avalie. Então, esta é a função da comissão.
Eu ainda, E não Eduardo, por acaso, hein, Gantos? Não por acaso você foi escolhido para estar à frente dessa comissão, né? Porque, afinal de contas, um advogado com tanta galhardia, vamos dizer assim, essa é uma expressão antiga, né? O pessoal mais jovem acho que não está habituado a ouvir, mas a gente escutava muito, quando a gente sempre brincou nesse aspecto. E você está fazendo uma gestão esplêndida à frente da comissão, mas antes da gente falar especificamente sobre todo esse desafio que é o que a gente se propôs a falar na nossa live, deixa eu agradecer ao pessoal. Ó. O Theo Gantos está aí, Sônia Maida, deixa eu ver quem mais. A Anis, a audiência trabalhista, olha, às vezes a Jaqueline. Boa noite, pessoal. Johnny, o pessoal muito agradecido aí pelo prestígio de vocês. Lembrem-se de adicionar o aviãozinho para convidar as outras pessoas para a live e do coraçãozinho para aumentar a indexação aí do Instagram. Então o Instagram gosta que a gente aperte o coraçãozinho. Magantos, antes, assim, nós estamos habituados, você vê que eu nem estou formalmente trajado como advogado, né? Mas nós estamos habituados a rigor e formalidade nos eventos da OAB. Uma certa formalidade, até porque a OAB tem essa conotação, tem que respeitar alguns formalismos. Mas aqui na nossa live eu gosto mais de a gente fazer uma coisa de um bate-papo. Então, eu vou te fazer duas perguntas que eu faço para todo mundo. Alguns meus convidados não são da área jurídica, então não faço a primeira, que é o porquê que... Eu já vou te fazer as duas perguntas, você já emenda. Primeiro, eu gosto de perguntar isso. Por que, Gantz, você decidiu se tornar advogado? Eu sempre pergunto isso, porque eu percebo que os advogados com mais cancha, mais tempo de carreira, fica tão envolto aos problemas da profissão que ele acaba se esquecendo o porquê que se aventurou ou decidiu. Se aventurou, acho que talvez não seja uma expressão mais adequada, mas decidiu por essa tão nobre profissão como a nossa. E segundo, a partir daí eu quero que você conte a sua história profissional, até você chegar a estar comandando com bastante maestria a comissão de relacionamento com o Judiciário Trabalhista. Então, com vocês, Guilherme Gantos. professor Eduardo, você é muito gentil, muito generoso, tem uma fala mansa e um diálogo que a gente, logo de plano, tem muita empatia, muita alegria de dialogar. É fácil conversar com você. E você mostra isso na forma com que trata o seu interlocutor, com um sorriso e com a expressão muito amena com que sempre se apresenta perante a advocacia. Mas olha, Eduardo, essa sua pergunta é uma pergunta que interessante. E você está certo. Eu esse ano completo 26 anos de advocacia, e se eu buscar Eu mais, também. se eu buscar mais Eu também. quatro, buscar mais 4 de estágio, porque eu comecei a fazer estágio no segundo ano, são 30 anos de atividade jurídica. Mas nesse período, Eduardo, eu fiz algumas reflexões do porquê que eu estava ali inserido naquele contexto. Por que eu nunca busquei, no ambiente da área jurídica, uma outra designação, prestar um concurso público, prestar algum tipo ou buscar algum ramo do direito que pudesse também atender aos anseios das minhas vontades sem ser advocacia. E a conclusão que eu chego, Eduardo, é que eu nasci para brigar pelos direitos das pessoas, por uma sociedade mais justa, de algum modo, pela equalização de conflitos que, às vezes, geram e atormentam as pessoas, as empresas, enfim, a sociedade como um todo. Talvez seja isso o meu maior direcionamento para o ramo da advocacia. Eu, sem dúvida, Eduardo, hoje tenho tranquilidade em dizer que eu sou advogado por convicção e não saberia atuar em outro ramo do direito. Eu não me vejo, pelo menos nessa fase
não me vejo juiz, não me vejo promotor, não me vejo procurador, eu me vejo advogado. Eu gosto da liberdade que a advocacia me dá, eu gosto do ambiente que a advocacia proporciona, quando você, desde a entrevista inicial até a última decisão do processo, você tem condições de articular as suas argumentações para a defesa dos interesses dos seus constituintes. Esta liberdade, que em outros ramos do direito a gente não vê, né? Guardadas aí algumas eventualidades, algumas surpresas que a gente acaba vendo. Outro dia desse eu vi no noticiário notícias muito duras a respeito da condução de um determinado processo criminal, em que o magistrado se comunicava com procuradores, promotores, numa tentativa de dar um direcionamento para o processo. E eu aqui não faço julgamento de mérito e nem cito pessoas ou demandas. Me parece que aquilo seria um verdadeiro desestímulo para a advocacia, né? Você está litigando num processo em que você traça uma estratégia para defender os interesses dos seus clientes e o poder estatal, investido em procuradores, promotores, juízes, com inteligência do seu arcabouço de ferramentas, pudessem estar agindo com o intuito de desmontar aquela condição defensiva. Isso tudo me faz redobrar, ao contrário do que dizem alguns amigos, isso me desanima. Eu digo, não, isso é o que redobra o meu ânimo de seguir a advocacia, né? Isso é que me... Maravilhoso. E eu digo sempre, viu, Eduardo? Eu ia dizendo aqui ao momento em que você fez a pergunta, a atividade da comissão, Eduardo, ela não se confunde em nenhum instante com prerrogativas. Prerrogativas não é direito. Prerrogativas não é privilégio, é direito. E, portanto, a advocacia não pode transigir quando se fala em defesa das prerrogativas. E como ela não pode transigir, não pode negociar, é nesse ponto que as comissões se distanciam. Porque aquele que integra uma comissão de prerrogativa está ali para defender, para combater, para enfrentar toda aquela autoridade ou instituição que pretenda violar prerrogativas. A comissão, ela tem uma outra finalidade. Ela, como advogados natos que somos, não também permitimos violação de prerrogativas. Mas a nossa condução é uma condução no âmbito mais diplomático. É uma comissão que parte para o diálogo. E olha, Eduardo, nós temos feito aqui temos tido grandes resultados, ainda quando se trata de conflito de prerrogativas. A comissão entra naquele assunto em conjunto com prerrogativas, que segue na defesa dos interesses da advocacia, adotando as medidas cabíveis, providências necessárias, e a comissão, no âmbito diplomático, trabalha, de alguma forma, uma maneira de amenizar aquele conflito. Então, às vezes, uma autoridade que, de algum modo, entra num embate com um advogado ou com uma advogada, e, às vezes, ali, ambos estão dispostos a se reconsiderar aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, e ali se saneia muitos problemas. Essa é uma das funções da comissão. Mas, Eduardo, eu dizia a você, nesta fase da vida, Eduardo, que outro dia desse eu li no jornal, que nós chamamos de dança lembra daquela brincadeira das cadeiras, né? A gente punha a cadeira no meio da sala, tocava uma música, e aí tirava uma cadeira, e uma hora o cidadão ficava 2 pessoas para uma cadeira e era uma loucura, né? Essa é a sensação que eu tenho, viu, Eduardo? Todo dia, um volume grande de pessoas correndo em volta das cadeiras e cada momento se tira uma cadeira. E eu vou vendo as pessoas serem excluídas dessa ciranda por conta da dificuldade que a gente vem enfrentando nesses tempos muito difíceis. Eu digo a você, por exemplo, a questão dos prazos, que recentemente assombrou a advocacia trabalhista, né? O tribunal suspendeu prazos, nós pedimos para os prazos voltarem, o tribunal voltou, atendeu o pedido, voltou o curso dos prazos, e depois veio uma nova decisão do CNJ dizendo que isso não podia
seguir, então suspendeu os prazos de novo, aí o CNJ voltou atrás de novo por desistência de quem pediu a suspensão dos prazos, os prazos voltaram a correr, e neste ambiente, Eduardo, você não sabe o que nós temos vivido na comissão. Eduardo, tem dia que, porque eu sou muito aberto à advocacia, eu franqueio o meu celular a todos, você sabe disso, eu respondo na medida do possível os WhatsApps que recebo, as mensagens que chegam até mim, mas tem dia que eu não sucumbo a essas respostas de tão volumoso que tem sido a interlocução com os colegas. E esse desafio, Eduardo, é um desafio nunca antes vivenciado pela comissão. Isso me parece óbvio, porque, felizmente, nunca... Gantes, deixa eu te interromper. Você consegue traçar um paralelo? Porque você está na comissão desde a posse do presidente Caio. E aí, no final do ano, veio a pandemia, correto? Não há dúvida. Você consegue traçar um paralelo do trabalho que você teve, que vocês tinham na comissão antes do período pandêmico e depois? Claro que sim. Eu digo mais, Eduardo, eu vou buscar para você um paralelo ainda mais antigo, porque eu, felizmente, Eduardo, já estou nessa toada de ordem há algum tempo. Né? Eu costumo dizer que a gente começou lá no prezinho, aí veio no maternal, no prezinho, aí na pré-escola, e foi. Né? Então, até chegar aqui como conselheiro seccional, presidente de comissão, eu fui passando por outras atividades, membro de comissão. E na gestão anterior do presidente Marcos da Costa, eu tive a felicidade de ser vice-presidente da comissão de relacionamento. O presidente era o brilhante, amado Dr. Oscar Azevedo, um advogado trabalhista de muita escola, atualmente presidente da Federação dos Advogados. Aliás, o Oscar, eu digo que é o meu padrinho na gestão de ordem, porque ele é que me ensinou tudo que, até aqui, o pouco que sei, veio do Oscar. Dupla responsabilidade, um por ter me ensinado, e outro, tudo aquilo que eu errar, foi ele que me ensinou, viu, Eduardo? A responsabilidade é dele, é lógico. Mas Oscar, que é uma maravilha de pessoa, me deixou um bom legado na comissão. Mas eu digo isso para relembrar que, então, eu vivi 3 anos antes desta gestão do presidente Caio, eu vivi uma história importante na comissão e digo para você que tudo é sem paradigma para a fase pandêmica. Quero contar, Eduardo, a advocacia que está assistindo ou que venha a assistir. Deixa eu até falar, ver quem está aqui. Só um segundo, Gantes. Aí, a Pan Ferreira, Mari Francoso, Beatriz Gilbert, Thiago Penha, Ana Cardim, Diego Secaf, Aline Scarelli, Patrícia Moreira. Gente, olha, muito, muito, muito agradecido. Ricardo Piton, Guilherme Botija, Diego Secaf. Olha, o Diego Secaf está mandando um abraço para você. Diego, presidente Gantes, grande liderança da advocacia paulista. Olha aí, pessoal, todo mundo, a Roberta Barbosa, a Patrícia também Moreira está falando, doutor Guilherme, que honra prestigiá-lo. Marcelo Fabiano, meu amigo, meu fotógrafo profissional, quando você quiser tirar uma foto bonita, você me avisa que eu te falo, viu, Gantes? Que ele está fazendo milagre comigo. E tantos outros aqui, ó. É milagre. Comigo é milagre. O Edu Clima, meu xará, presidente da OAB São Vicente, você conhece ele muito bem também, presidente da seccional. Agradecer a todos vocês, meus amigos, o Rodrigo Azevedo, Luciana Brown, gente, tanta gente. E o Basílio, eu quero agradecer que vocês estão nos prestigiando muito mais ao Gantes do que a mim, tenho certeza, né? Eduardo, Vou continuar, Gantes, obrigado. Você é uma pessoa muito humilde, porque todos aqui gostam muito de você. Sempre que falam o seu nome, é com muito respeito e muito carinho, o que demonstra que você deixa rastro de amizade. Mas eu dizia, Eduardo, que a experiência nessa fase de pandemia é muito diferente. A OAB seccional criou um comitê de crise. Nesse comitê de crise, que é integrado pela diretoria da seccional e as comissões com maior relevância nesta fase, como são as de relacionamento com os 4 tribunais, Justiça, Federal, Eleitoral
Trabalho São Paulo, Trabalho Campinas, são 5, eu disse 4, mas são 5 tribunais, integram esta comissão. E além de outros, prerrogativas, representantes dos presidentes de subseções, tanto do interior, na pessoa da Maria do Carmo, quanto de São Paulo, na pessoa do Eduardo Correia, de Itaquera, né? Esse comitê, ele se preocupa em dar agilidade a decisões que no ambiente natural poderiam demorar mais tempo, porque sempre tem uma burocracia a se enfrentar. E no âmbito do comitê, um diálogo virtual em tempo real com todos os integrantes, uma vez por semana, Eduardo, faz com que as decisões ganhem agilidade, contemporaneidade e, ao mesmo tempo, atenda aos anseios da advocacia. Então, veja, nesta fase de pandemia, tudo que se experimentou até então perde um pouco espaço, porque atualmente o que se vive é um mundo diferente. E é um mundo diferente e triste, né, Eduardo? Porque eu dizia há pouco tempo que esta revolução tecnológica, de a gente não ter que ir ao fórum, era algo que se visualizava num horizonte de 10, 20 anos, né? E nós vivenciamos isso numa transformação de 3 meses. Né? O fórum, a pandemia chegou, no final de março tudo parou, no começo de maio foram retomando as atividades nessa modalidade. Então, a partir daí, Eduardo, muita novidade chegou. E quando chega a novidade, tem que se acomodar. E isso trouxe para a comissão muito trabalho. Nós temos um time bom, brilhante na comissão. Eu digo isso porque não só pelos integrantes, mas pessoas que estão ali debruçadas em atender a advocacia, sabe, Eduardo? Pessoas que abrem mão das suas atividades pessoais para atender a advocacia. E eu não sei, Eduardo, se você tem conhecimento, mas digo isso para que todos que estão nos assistindo ou venham nos assistir, tudo que a comissão põe à mão, ela é ou ato de ofício ou impulsionamento por solicitação da advocacia. Tudo que entra na comissão, Eduardo, ganha um número e um expediente. Então, quando eu digo a você que um colega faz uma reclamação de determinada circunstância institucional, isso não se perde no âmbito da ordem. Não há chance, Eduardo, de nós vivenciarmos um pedido de algum colega no ambiente da comissão que não tenha consideração e decisão por parte da OAB nesse ato representado pela comissão. Também não acho... Pois não, bem. Dentro desse contexto aqui, primeiro o Basílio está agradecendo, falando que você ensinou a advocacia a fazer as audiências virtuais. E, olha, eu acho que é mais dentro do que você está falando, o Diego Secaf está pedindo para você citar o trabalho realizado junto à Caixa Econômica Federal quando impediram a advocacia de levantar os alvarás físicos e a vitória que foi a implementação desse... Você tem o dedo nisso, né? Já pode falar sobre isso, então. Veja só, Eduardo, o Diego, para que todos saibam, além de ser um advogado trabalhista brilhante, é secretário-geral adjunto da OAB do Jabaquara e é secretário da Comissão de Relacionamento no âmbito da seccional. É secretário da comissão da qual eu estou presidente. Eu digo estou, Eduardo, porque ninguém é dono de comissão. A comissão da advocacia, e a gente passa por lá, deixando pelo menos esperando deixar algum legado para as próximas gestões, para a advocacia como um todo. Mas o Diego lembrou bem, porque, como eu dizia, Eduardo, quando veio a pandemia e se fechou tudo, fechou o banco. E quando fechou o banco, a advocacia que tinha alvarás para levantar, e a advocacia vive disso, o jurisdicionado anseia pelo recebimento do alvará, né?
não tinha condições de sacar esses alvarás, porque o banco estava fechado, não havia outro meio de comunicação, os alvarás para levantamento dependiam da presença do advogado no banco, né? Você tem que assinar os alvarás, apresentar documento. Então, nós iniciamos num trabalho muito extenso, com apoio da seccional, da presidência do doutor Caio, de interlocução com a presidência da Caixa Econômica Federal, com a presidência do Banco do Brasil, que são os bancos oficiais. Nós iniciamos uma interlocução que culminou num êxito total, que conseguiu instalar um sistema chamado CIF para levantamento dos alvarás na Caixa Econômica Federal, totalmente eletrônico. Num primeiro momento, nós conseguimos que a Caixa autorizasse o levantamento por meio de e-mail, o juiz enviava um e-mail para o banco e o banco fazia a transferência para a conta do advogado, e ato seguinte veio o sistema informatizado. O Banco do Brasil já tinha um sistema informatizado, mas tinha muito alvará físico. Então, tudo isso foi um trabalho da comissão, em conjunto com a diretoria, em conjunto com prerrogativas, em conjunto com as subseções, para conseguirmos um avanço muito produtivo. E hoje, Eduardo, quase não se vê mais reclamações de dificuldade de levantar alvará, porque agora é tudo eletrônico, né? E o nosso desejo é que nesta seara de providências que não dependam da presença do advogado, que isso tenha continuidade cada vez mais intensa, né? Que isso tenha amplitude para outros braços processuais, porque isso facilita muito a nossa atividade. Mas também, Eduardo, eu quero lembrar... Até não faria sentido, né? Porque se conseguiram implementar um sistema eletrônico para todo o processo, inclusive para as audiências, por quê? Ao final do processo, isso teria que permanecer da maneira anterior, antiga, da maneira... Sabe que nesse ponto, eu costumo dizer, há um preconceito, e eu acho que um preconceito que merece extirpação por completo, de que o advogado é, por natureza, uma pessoa que mereça ser duplamente checado, né? Eu acho que a advocacia, em sua absoluta maioria, com raríssimas exceções, é composta por advogados e advogadas muito sérios, muito éticos e muito honestos. Mas eu digo isso, Eduardo, para que você tenha uma ideia. Eu não me conformo quando eu me deparo com uma decisão, não me conformo e luto, combato a decisão quando você está num processo há mais de 5, 6 anos, e aí chega a ponto de sacar um alvará e o juiz te determina renovar a procuração. Eu fico pensando, será que eu deveria pedir para aquele juiz para ele renovar a prova de que ele ainda é juiz? Ora, Eduardo, eu não consigo compreender esse preconceito de que o advogado vai dar destino errado para aquele recurso. Mas eu estou falando isso, que estas eram as características, Eduardo, pela qual a formalidade de surgimento de alvará encontrava tanta resistência, que o advogado tinha que estar presente no fórum, que a conta bancária tinha que ser previamente checado. Ora, Eduardo, eu vejo o seguinte, o advogado que levantar um dinheiro que não lhe pertence e der a ele destino diferente daquilo que o pacto com o cliente ou a lei determina, ele responderá pessoalmente. E olha, Eduardo, responde, viu? Eu digo a você, eu estou lá no conselho, Eduardo, e mensalmente vem à pauta pelo menos 20 processos de colegas que eventualmente não prestaram contas ou eventualmente deixaram de entregar completo recurso aos seus clientes. São excluídos dos quadros da ordem, Eduardo.
são excluídos, não há chance de permanecerem. Então, veja, repetindo, que é o menor contingente que se pode imaginar. Sabe, Eduardo, que feito uma comparação entre o volume de processos éticos no âmbito da ordem com outros segmentos das instituições judiciárias, a ordem é que tem menor volume de processo disciplinar. Por quê? Porque de excelência o advogado anda na linha. E esta, eu digo a você, esta é uma das características da comissão. A comissão, Eduardo, acreditando que este é o perfil da advocacia, e aí eu digo advocacia nacional, mas sobretudo da advocacia bandeirante, da advocacia paulista, acreditando nesse propósito, nesta visão, tudo que nós fazemos é nesse sentido, de considerar que a advocacia está aqui colaborando com o Poder Judiciário, né? A gente não confunde decisão jurisdicional com decisão administrativa. A jurisdicional você combate no processo. Não gosta da decisão, recorre, se insurge, né? Agora, decisões administrativas do tipo, eu vou exigir que o advogado faça a prova de que é advogado para poder sacar um alvará, isso não passa goela abaixo, viu, Eduardo? A advocacia não teme, a advocacia não se acovarda, e o presidente Caio, Eduardo, impregnou nos seus braços, nos seus tentáculos, que são as comissões, a diretoria, esta visão. Empoderamento das subseções, porque são elas que têm a melhor condição de avaliar a advocacia no seu entorno e, ao mesmo tempo, empoderamento dos seus gestores. Sabe, Eduardo, que eu tenho um episódio interessante com o presidente Caio que eu quero contar porque ele é ilustrativo. Num dado momento, eu cuidando de um assunto institucional, dei uma resposta ao tribunal e o tribunal, por meio de um determinado gestor, ligou para o presidente Caio para dizer que eu estava dando dificuldade, que estava difícil o diálogo, e se o presidente Caio podia, de alguma maneira, ajudar. E você sabe o que é que o presidente Caio fez, Eduardo? Mas, olha, eu espero que tudo se resolva, estamos aqui para isso, mas o nosso interlocutor neste ambiente é o presidente da Comissão de Relacionamento. O gestor do tribunal me procurou para se desculpar e, a partir daí, o nosso diálogo ficou uma maravilha. Pavimentou-se uma via de diálogo eterno. Isto é empoderamento dos membros da comissão. Isto é empoderamento, Eduardo, daqueles que estão na delegação de gestão de ordem. E eu procuro fazer os mesmos com os membros da comissão. O membro de comissão... Pois não. Fica à vontade. O membro de comissão que, de alguma maneira, está incumbido de uma atividade, ele vai até o fim, Eduardo. Ele vai até o fim, não há qualquer intervenção de nossa parte. Se ele fizer um relatório que de alguma maneira eu não esteja visualizando ali aquela razão, ele é submetido a julgamento dos demais, né? Nós agimos coletivamente, decidimos coletivamente e sempre relembrando, viu, Eduardo, que nada na vida é definitivo, né? Olha, deixa eu aproveitar. A Silvia Silveira, Vanessa Borim aqui conosco. Tem umas pessoas que Fabiana Pereira, tem alguns que eu não consigo entender porque é abreviado o nome. Eu peço desculpas, tá, amigo? A Maria Clícia Almeida, o Beto Amorim, grande parceiro. E, pessoal, eu vou agradecer a todos, a presença de todos, e eu vou pedir para vocês chamarem, convidarem as outras pessoas, se está fazendo sentido para vocês essa live, se esse assunto, se vocês reputam importante a advocacia, coraçãozinho para indexar aí no Instagram e aviãozinho para convidar as outras pessoas. Aliás, dentro da tua... Obrigado, viu, Gantos? Desculpa te interromper, é que você tem uma fala suave que flui, e eu não gosto de ficar interrompendo, porque senão interrompe a linha de raciocínio. Mas o que eu fico pensando, e não faria outro sentido, né, porque OAB e o Poder Judiciário em si, eles estão muito acima de interesses individuais.
E se a gente não tiver... aliás, essa é uma das razões que eu gosto de perguntar para as pessoas por que se tornou advogado. Porque normalmente ele tem um propósito maior por trás de se tornar advogado, como é o seu caso e como é o meu. E depois nós dois percebemos que a gente também tinha que fazer algo para a advocacia. Então eu faço do meu jeito aqui, através do Enchendo a Banca, contribuindo com os advogados aprenderem a fazer o marketing jurídico, a fazerem um networking, etc, etc. E você, nesse esforço, nessa atuação hercúlea aí junto à comissão, que eu imagino que seja ainda mais desafiadora do que a minha desse lado. Então não faz nenhum sentido esse embate entre a advocacia e o judiciário, porque são órgãos. Eu tenho a plena convicção, honestamente, que a grande saída para a solução do nosso país está quando conseguirmos concatenar, quando conseguimos colocar a advocacia e membros do Poder Judiciário, que é um dos poderes da nação, em harmonia para conseguir derrubar desmandos, para conseguir... Porque é a força desses dois. Quando se coloca embate entre Poder Judiciário e Advocacia, a democracia perde. E nós estamos vendo isso acontecer. Lamentavelmente, né? Essa queda de braço ela é muito ingrata, Eduardo. Ingrato. Eu costumo dizer que na briga do mar contra o rochedo, quem padece é o marisco. Né? É isso. Mas eu queria antes dizer a você, Eduardo, que no âmbito do TRT da segunda região é muito prazeroso dialogar com o judiciário. Eu encontro na presidência do tribunal, representada pelo desembargador Dr. Vidigal, encontro nos seus assessores, nos juízes assessores da presidência, como é o caso do Dr. Rogério Moreno, encontro no ambiente da corregedoria do Dr. Sérgio Pinto Martins, desembargador Sérgio Pinto Martins, e dos seus assessores, como é o caso da juíza Soraya Galassi, da juíza Thaís Verrasco. Encontro neste ambiente de gestão, Eduardo, muita acolhida. Encontro nesse ambiente de gestão uma compreensão das dificuldades que a advocacia vivencia e a necessidade de implementação de soluções. Soluções combinadas, soluções dialogadas. Né? Então, é muito pequeno o índice num ambiente do judiciário da segunda região de conflitos entre a advocacia e a magistratura. É que, na verdade, o que se tem, Eduardo, é que os conflitos são divulgados. As soluções não são, né? Se eu dissesse a você o número de temas, e eu vou te pedir para combinarmos um novo encontro, porque eu vou trazer planilhado e vou te mandar antes. Só você marcar. O número de soluções importantes que nós tivemos junto com o tribunal nos últimos tempos, que, veja, você só fica sabendo quando o juiz manda o advogado botar máscara. Quando o juiz fala com o advogado para com 2, 3 na sala e não pode. Isso a gente sabe, porque divulgam. Agora, quando o juiz toma uma medida para proteger a advocacia, por exemplo, a gente não ouve divulgar, né? Por exemplo, esses dias, eu soube de um magistrado que o cliente cassou os poderes do advogado às vésperas de um acordo. O juiz, sabe o que ele fez, Eduardo? Tendo o contrato de honorários nos autos, ele determinou que os pagamentos do acordo fossem feitos a parte do reclamante para o reclamante na conta indicada e a parte do advogado, cujos poderes tinham sido revogados, depositados nos autos. Isso tinha que ser divulgado na mesma proporção. Mas eu digo a você, é um prazer lidar com o judiciário trabalhista da segunda região, porque o diálogo é muito bom. A gente encontra nesse bate-papo, nessas andanças, magistrados que compreendem nem sempre as nossas dificuldades, mas nem sempre eles conseguem nos atender. Mas
estão sempre compreendendo, buscando uma compreensão para dar soluções que possam melhorar ou pavimentar a nossa advocacia. É muito relevante. Oi, bem. Deixa eu emendar. Eu notei, junto a alguns colegas, que talvez uma das... Provavelmente, você já enfrentou isso junto às autoridades do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, não sei em relação à quinta região. Mas eu tenho notado que uma das maiores dificuldades, e eu enfrentei até inclusive essa dificuldade, foi, por exemplo, quando você quer despachar uma petição, conversar algum assunto com o juiz, em meio a essa cisânia que ficou esses processos eletrônicos, eu percebi que essa foi uma situação que poucos juízes se adaptaram. Você tem notícia de como isso tem funcionado? Eduardo, vamos lá. Esta foi uma das nossas atuações. Quando se fechou o fórum, a advocacia não conseguia mais dialogar com os magistrados, nós corremos para criar uma solução tecnológica para este problema. Dialogamos com o tribunal editou uma portaria de recomendação de como isso deveria funcionar, ou seja, como é que se requer, qual é a postura do juiz, como ele tem que agir, como é que ele agenda esse encontro, de modo que isso ganhou realmente, Eduardo, uma solução importante aqui no TRT da segunda região. Só para deixar evidente, você falou quinta região, é 15ª. Não, 15ª. 15ª, porque a quinta região é na Bahia, né? Mas lá também tem boas soluções, viu, Eduardo? Eu estive lendo esses dias, lá também os baianos estão se adaptando aí da melhor forma possível. Mas eu digo a você que o volume de reclamações que a gente recebe é muito pequeno se comparado ao volume de pessoas que são atendidas pelos meios virtuais. Então, eu acho que na Justiça do Trabalho isso se adaptou bem. As pessoas têm encontrado um bom eco sobre essa temática. Quero te contar também, Eduardo, eu não sei se você sabe que a OAB, no meio da pandemia, desenvolveu um aplicativo que chama-se Radar OAB. Você sabia? Ai, que legal. Não sabia. É um aplicativo que chama-se Radar OAB, disponível na plataforma Android e iOS. Eu sei que você é uma pessoa da tecnologia, então isso para você. Esse aplicativo, Eduardo, permite que qualquer advogado faça com alguns cliques uma reclamação que é imediatamente submetida à diretoria da ordem, ramificada para as comissões e recebe alguma consideração. Todo dia, Eduardo, eu respondo algum questionamento desse radar. Por que eu estou dizendo isso, Eduardo? Porque eu costumo dizer que as pessoas reclamam, eu não consigo falar com a ordem, é difícil falar com a ordem. Eu aqui divido essas reclamações, né? Aqueles que nós sabemos que, na verdade, estão dando o corpo para levar falta, né? Eu deixo de fora. Agora, aqueles que de verdade estão tendo dificuldade, de algum modo, de acessar e ter informações que interessam a advocacia, deixo essa dica do Radar Online, que é infalível. Eu vou depois disponibilizar para o pessoal. Quando eu vou disponibilizar a nossa live, eu vou colocar no bojo lá da descrição o Radar OAB, porque é determinante. Porque o que acontece? Eu percebi, eu tenho uma boa sorte de ter contato com os membros aqui da OAB, diretoria da minha seccional aqui de Santos. O Rodrigo, Julião, a Tânia, são todos muito amigos, além de outras subseções, Cubatão, São Vicente, o Edu Tavaí, o Clima, o Eduardo de Itaquera, um amigo pessoal, então muitos. Então, essa é uma vantagem que eu tenho, então uma sorte que eu tenho, né? Qualquer coisa qualquer necessidade que eu tenho, eu aciono imediatamente as pessoas, nem a necessidade de eu te aborrecer,
porque as pessoas estão aqui próximas dos nossos problemas, né? Mas o que eu percebo é que tem algumas pessoas que não têm acesso a essas pessoas e não conhecem os caminhos. É verdade. E aí você está dando a solução. Há quanto tempo que essa solução já existe? Um ano? É quase um ano. Ela foi desenvolvida no meio da pandemia, nós estamos quase no meio de 2020, né, no meados da pandemia. Nós estamos aqui no final de no meio de 2021, quase um ano. Mas você sabe, Eduardo, que eu quero fazer uma referência. Numa dada ocasião, o presidente Julião, a quem eu tenho um carinho especial, acho um jovem advogado, mas, sobretudo, uma liderança da advocacia. Sem dúvida. Me dou muito bem com ele, é um tratamento assim, para lá de cordial. Né? O Julião, num dado momento, mandou um ofício à seccional. Aí, a nossa equipe já botou aí, quem quiser pegar o radar aí, ó, a equipe já botou aí no comentário, viu, gente? Boa! Esse que é tecnologia. Vamos lá. Então, o Julião mandou um ofício ao presidente Caio para dizer das dificuldades que a advocacia estava da Baixada enfrentando com o levantamento de alvarás por conta do atendimento nos bancos, né? Sou testemunha disso. E a partir daí, Eduardo, nós tivemos uma facilidade de diálogo que fez com que, de um lado, facilitasse as coisas, de outro, a gente pudesse entender quais eram os anseios e necessidades para que pudéssemos atuar. Mas Santos tem uma característica diferente, né, Eduardo? O presidente Julião, ele vai em frente, ele é danado. Ele busca soluções por conta do empoderamento das subseções e a independência das subseções, que eu acho ideal para uma advocacia descentralizada, né? Ele resolve o problema da advocacia na Baixada. Aí a advocacia santista, pelo menos, não passa apertado com o presidente Julião. E essa turma toda faz isso pró-advocacia, né, Eduardo? Não sei se os amigos que estão nos vendo, às vezes nem são advogados, mas é importante dizer que... pelo que eu vi aqui, a maioria, viu? A imensa maioria de advogados. Sim. Você sabe, eles não sabem que a gente tem um salário de 50 mil reais como gestor de ordem, né? Deixa eu corrigir. Não fala, olha essa. Nossa, é 100% voluntário, né, Eduardo? É 100% voluntário. Em todos os braços da advocacia, desde o presidente Caio, passando pelos presidentes de subseções, membros de comissões, é tudo 100% voluntário. Diz um amigo meu, voluntário não. A gente paga alguma coisa para trabalhar. Porque quando você destina tempo de sua atividade profissional, você, de algum modo, está destinando uma energia econômica financeira para a gestão de ordem, né? Então, veja, eu não sei aqui, a Brena do Amaral. A pessoa da minha equipe aqui, ó. Então, ela disse, bom humor é a alma do negócio, é isso mesmo. Porque a vida já está tão difícil, né, Eduardo? Se a gente se apegar em determinadas circunstâncias, e eu tenho um amigo que fala assim para mim, Eduardo Gantos, outro dia desse uma pessoa me falou que brigou com você. Aí eu falei, então não é o Gantos. Porque também não acredito. Para brigar com ele tem que ser artista. E é verdade, eu brigo com muita gente para defender interesse de cliente, para defender os pontos de vista que me parecem mais adequados, mas de maneira nenhuma eu deixo de me entrelaçar com todos. Porque a gente vê nesse ambiente de comissão, Eduardo, quantos são legítimos todos os pleitos. Sim. Quantos são... Veja, outro dia desse eu fiz uma enquete no meu Instagram, só para entender um pouco, Eduardo, como é que... Eu respondi essa enquete, viu, Gantos? Do suspensão dos prazos, né? Eu respondi. Para entender. Eduardo do céu, você não sabe as visões dos dois lados, o quanto te coloca numa cruz para tomar uma decisão. Ainda bem que não sou eu que decido isso em última análise, porque eu estaria morto, Eduardo. Mas, veja... Mas essa questão da suspensão do prazo,
inclusive o colega que entrou com aquele mandado de segurança, que obteve a liminar, ele foi, em certo ponto, perseguido. E você sabe que ele está em um dos grupos de advogados que nós estamos, eu não sei se você está nesse, Gantz. E ele pediu desculpas publicamente às pessoas, porque em nenhum momento, obviamente que naquele momento ele quis interferir em favor dos interesses da advocacia. É que a decisão ela veio tão tardia, ela veio tão tanto tempo depois do que ele esperava, que acabou se tornando esse imbróglio. Ele pediu desculpas, eu tive que falar para ele, olha, você não precisa pedir desculpas, se você agiu dentro do que você entendia como sendo o correto, o interesse que não fosse individual, mas o interesse coletivo, está tudo bem, porque toda unanimidade é burra. E aí ele desistiu, por isso que ele desistiu da ação, ele notou a confusão, e aí os tribunais restabeleceram a fluência dos prazos, né? Mas você imagina o que pode acontecer, né? Tomar uma decisão dessa. O colega, esse colega que fez esse requerimento, e você disse que acabou sendo perseguido, eu soube mesmo que as pessoas o agrediram verbalmente nas redes sociais. Isso, para mim, é completamente despropositado, né? Eu não estou aqui examinando o mérito da decisão do CNJ, né? Porque o que o colega requereu é aquilo que, naquele momento, a ele pareceu adequado. Né? Ele pôs no papel, submeteu a apreciação do CNJ, e ele tinha razão que o relator acolheu. Né? Acontece que o efeito desse acolhimento, ele reverberou num efeito erga omnes para outros que tinham outra visão sobre esta modalidade de suspensão de prazos, que abrangia também os processos eletrônicos. Mas eu estava te dizendo que ali naquela enquete, eu recebi no sistema, quando você recebe privado as mensagens, né, argumentações de colegas, as duas argumentações antagônicas, mas as duas valiosíssimas, Eduardo. Né? Colegas, mulheres, dizendo, olha, eu estou com meus filhos em casa, eu não tenho colaborador em casa, porque está todo mundo afastado, os filhos não vão para a escola ou para a creche, eu tenho que dar conta dos filhos, dar conta de prazo para mim, eu tenho que suspender prazo. E numa outra mão, colegas dizendo, não, se suspender o prazo, eu não consigo sacar um alvará, e aí então eu não consigo pôr comida em casa. Eduardo, é um dilema. Mas eu acho que, de algum modo, a gente vai acomodando, né? Acomodando para aqueles que precisam de maior tempo de folga no questão de cumprimento de prazos, pedir ao juiz uma relevante, mas seja relevado algum prazo, pedir ao juiz uma suspensão individual, né? E, na outra mão, a grande maioria daqueles que precisam, de alguma forma, de dar seguimento na sua advocacia, né? Também tem aí atendido os seus pleitos. Mas, olha, tudo isso fica ali no... O pessoal da minha equipe está falando aqui, ó, Grandes, mas aí é outro tema da live, que seria como tratar o ser humano com humanidade, né? Porque eu acho que a gente estamos há quase 2 anos passando por um período que a gente devia ter começado a ter esta consciência, né? Quando você disse que alguém que brigaram com você, que você brigou com alguém, eu falei assim, não é impossível, porque você pode ter argumentado. Porque você é uma das pessoas mais diplomáticas que eu conheço, e é por essa razão, não por outra, que você está à frente da comissão. Porque você mesmo já disse, a diplomacia é a chave da comissão. Comissão, Eduardo, e da solução dos conflitos. Não há ali na comissão outra alternativa senão caminhar para o diálogo. Eu acho que estabelecer queda de braço, você só vai fazer força e não vai trazer solução. Né? Quando eu vejo em alguns ambientes o advogado ou a advogada querendo fazer prevalecer alguma posição em detrimento de uma solução acordada, e eu não estou falando de ambiente jurisdicional,
Eu estou falando de ambiente administrativo, gestão de tribunal, gestão de ordem. Eu fico triste, porque eu sei que não acaba bem isso, Eduardo. Eu sei que isso não vai longe. E sabe outra coisa que eu aprendi no ambiente de gestão de ordem, Eduardo? Que os interesses da advocacia vêm antes dos interesses políticos de quem quer que seja, né? Ah, eu gosto do A ou gosto do B na gestão de ordem. Eu sou da gestão Durso, eu sou da gestão Marcos da Costa. Eu prefiro gestão do doutor X ou Y. A advocacia, Eduardo, não tem partido. A advocacia não tem time, não tem grupo, nós somos um todo, né? Eu fico pensando, será que alguém em sã consciência pode acreditar que uma escolha ou um destino que é introduzido na gestão de ordem, ela está visando atingir um adversário político e não trazer uma solução para a advocacia? Esse é um pensamento que me entristece. E eu acho... isso é absurdo. Então, e eu queria aproveitar, eu não sei como é que a gente está de tempo, Eduardo. Estamos acabando quase. Quase acabando. Eu aproveitar para dizer, pedir licença a você, para que a advocacia venha conhecer melhor a ordem. Aqueles que não têm possibilidade de participar de comissão, que conheçam, acesse o site da ordem, das subseções, da seccional, venham fazer parte das comissões, escrevam o seu nome para doar um pouco de sua experiência, do seu tempo, para melhorar o ambiente da advocacia. Isso é possível, é plenamente viável e fácil de fazer. Então, eu quero deixar aqui um convite muito franco para todos que estão nos vendo, ou que venham a assistir esse vídeo depois, quando ele fica salvo, para que eles venham conhecer a ordem de perto. A ordem está aberta a todos, não tem nenhuma preconceito ou conceito ou requisito indispensável ao preenchimento. É óbvio que toda pessoa que quer participar de gestão de ordem, ela vai ali apresentar o seu currículo, deve estar em dia com as suas contribuições para a ordem, não pode ter processo de representação julgado procedente, porque seria incompatível você atuar em favor de determinadas circunstâncias que você mesmo está se resolvendo, né? Mas, fora isso, todo mundo é bem-vindo, Eduardo. É bem-vindo aqui, é bem-vindo aí, é bem-vindo acolá, né? Então, na nossa comissão especial de coaching jurídico, nós, inclusive, temos membros consultores que não são advogados e contribuem espetacularmente com a comissão. Ela foi presidida por Fernando Borges Vieira, que agora está à frente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico, né, e agora está sendo presidida pela Maria Olívia Machado. Quer dizer, nós também estamos de portas abertas. Toda a ordem está de portas abertas. Veja, Eduardo, aquelas lives que vocês fazem lá no grupo de vocês, no Enchendo a Banca, não é isso? Isso. Ali, o que vocês fazem ali não é outra coisa do que oferecer à advocacia alimento. Alimento para que a gente redobre. E eu vejo vocês ali tratando, apesar dos ambientes que vocês, dos temas que vocês tratam ali, para qualquer um ele é de interesse. É alimento para a advocacia. E você está fazendo aquilo num horário que você podia estar em lazer, você podia estar se desfrutando, fazendo outras coisas do seu interesse pessoal, para a advocacia que você pratica, né? Então, eu acho que todo mundo pode, de algum modo, contribuir. É o que meu pai dizia, é a gotinha de... Você sabe a história do passarinho, né, Eduardo? Eu estava pegando fogo na floresta e o passarinho, o canarinho, veio, pegou assim água no rio, no biquinho dele e jogou em cima do fogo, né? Aí um determinado bicho olhou e falou assim, coitado desse canário, né? Ele acha que com esse biquinho aí ele vai apagar o fogo. Aí ele pegou no sono, quando ele acordou, tinha uma revoada de canários pegando a aguinha e apagando o fogo, estava quase no fim. Então é isso, é estimular, cada um de nós é um canarinho, a chamar outro para estimular
esse reforço do contingente da advocacia em prol da advocacia. Né? É por isso que eu digo, sendo advogado convicto, eu digo a você com muita tranquilidade que eu reconheço em determinadas figuras um importante papel de estímulo, importante papel de pavimentação de estrada para que outros possam passar. E digo isso ao seu respeito, digo isso a respeito do Alexandre Volpiani, digo isso a respeito do doutor Julião, do doutor Mohamed Izi, enfim, não vou citar nomes aqui, senão a gente acaba sendo injusto, mas reconheço muitos presidentes de subseção, gestores de ordem, presidentes de comissão, pessoas que estão, de verdade, dando combustível para a propagação do motor da advocacia. Gantos, essa é a hora que as pessoas falam. Oh, eu que digo hoje, viu? Eu tenho que agradecer, viu? Eu sei que você ainda tem compromisso, né? Você flexibilizou a tua agenda aí um pouquinho para as aulas. Olha o pessoal da equipe AIA, flexibilizou, vai dar aula aí, né? Você tem uma equipe maravilhosa. Parabéns para a forma leve como que vocês conduzem o trabalho de vocês, dessa divulgação da advocacia. E eu quero que você encontre aqui em mim, na subseção, na seccional, na comissão, Eduardo, aqui um braço para aquilo que vocês precisarem, viu? Soldado para vocês. E eu também, a mesma coisa. O que a gente puder fazer para contribuir com a advocacia, que esse é o meu propósito, e eu descobri que a advocacia pode ser o motor para mudar esse Brasil que a gente tanto quer mudar, e aí eu fico me sinto mais fortalecido com essas suas palavras, Gantos. E então, olha, parabéns pelo trabalho. Conte comigo e assim que nós tivermos condição, vamos fazer mais um encontro e eu quero daí convidar para estar conosco duas outras pessoas, e aí eu te conto um pouco desse formato, que eu gostaria de trazer ao conhecimento da advocacia no ambiente que você consegue ter penetração, um pouco do diálogo institucional propriamente dito, mostrando muitas soluções que nós trouxemos para a advocacia que não foram divulgadas, viu, Eduardo? Eu sou porta-voz dessas soluções. Acho muito importante, porque é fácil tirar pedra em telhado de vidro, né? É isso mesmo. É muito fácil. Meu amigo, eu quero te agradecer imensamente. Eu quero últimas palavras, Gantos, para a gente, para você se despedir e dar aula, dar atenção para os seus alunos e a gente dar um tchau final para a nossa audiência aqui. Não tem pressa, eu sei que a gente tem um tempo para fechar, mas a palavra que quero dizer é usando, eu tenho dito isso com frequência, usar uma referência do Paulinho da Viola, para dizer que em dia de nevoeiro, o bom marinheiro leva o barco devagar. O nevoeiro vai passar e a gente vai atravessar intacto. Se desesperar dentro do nevoeiro, vai bater no rochedo. Então é essa a reflexão que eu deixo para os amigos e para as amigas que estão nos assistindo. Fica com Deus, Eduardo. Perdoe meu comportamento. Eu adoro você e adoro o trabalho que você executa, viu? Muito obrigado, viu? Um grande abraço, Gantos. Pessoal, um beijo online. Pode deixar. Um beijo para você também, meu amigo. Uma ótima noite, uma ótima semana para você, Gantos. E é muito agradecido. A você e a todos que estão aí por perto de você. Valeu, um abração. Bom, pessoal, terminamos mais uma live da Reciprocidade de hoje. Quero agradecer demais a audiência de todos vocês e um forte abraço.